2017, el obispo Macedo regresa al kiosco de Meyer en los 40 años de la Iglesia Universal. Cuando comenzamos aquí, yo recuerdo que veníamos de Bocho con cajas de sonido. Era todo difícil, muy difícil. Yo no comencé aquí en este lugar movido por un deseo personal, por una ambición personal, por un sueño personal. No. Había más de 8 años que yo quería servir a Jesús. Yo quería predicar, hablar de Jesús con las personas, pero nadie me escuchaba, nadie creía en mí, nadie. Ni siquiera mi pastor creía en mí, nadie. Y fue acá que el Espíritu de Dios me trajo. Aquí se juntaban las personas más infelices, los drogadictos, los borrachos, las personas más rechazadas de la sociedad. Y porque el deseo de querer ayudar, esas personas se multiplicaron. Pero fue aquí, en este lugar difícil, oscuro, que la luz del Evangelio brilló e hizo lo que hizo. Este lugar marcó nuestra historia. Faltan 355 días para los 50 años de la Iglesia Universal. Mi madre perdió 2 hijos el mismo año, ambos relacionados a problemas con amistades. Mi sufrimiento comenzó cuando perdí a mi primer hijo. Él andaba con amigos, malas compañías y fue asesinado. Y a los 10 meses exactos vino la muerte de mi segundo hijo. Y fue a la playa con amigos y allá murió ahogado. Y Lucas, yo quería protegerlo de tal manera que yo creía que estaba haciendo lo mejor para él, pero lo estaba aislando de todo y de todos. Ella empezó a sobreprotegerme. Yo fui aquel a quien mi mamá puso en una burbuja y que mi mamá maceló y a quien procuraba apartar de este mundo. Ella no quería que tuviera el mismo destino que mis hermanos. Trabajaba de domingo a domingo de una manera muy estresante y ella no tenía tiempo y por ese motivo empecé a quedarme solo. Yo no dejaba a Lucas con ninguna amistad. Y le compré un celular para poder trabajar tranquila. Fue por eso, para eso le di el celular. Y me dijo, mamá, cómprame una computadora. Hasta porque estaba haciendo un curso, ¿no? Le compré la computadora y todo lo que Lucas pedía, yo le compraba. Solo que fue un camino en el que me hundí mucho. La verdad es que quería conectarme. Y quería de alguna manera tener amigos, de alguna manera sacar lo que estaba guardando. No podía platicar con nadie. Entonces, en busca de eso, empecé en el mundo del anime. Al comienzo, yo no tenía mucho acceso y no entendía bien. Entonces empecé con animes muchas veces violentos, que envolvían toda temática de terror. En el comienzo fue un episodio. Pero después comencé a asistir 2, 3, 4, 5 episodios por día. En dado momento comencé a envolverme con comunidades enigmas, comunidades temáticas de creepypastas. Y esa era mi vida. Llegó un momento en que no vivía la vida real, pero sentía la emoción de los personajes. Yo vivía a base de juegos, vivía a base de animes, todo lo que evitase emoción dentro de mí. Y después me fui filtrando, me fui metiendo y llegué a los animes con temáticas aún más sexualizadas, que ya es una rama de la pornografía en el mundo del anime. De hecho, llegué a la pornografía, a alguien que no salía de su cuarto.
y alguien cuya vida era dentro de un cómodo con varios platos alrededor de la cama, varios vasos sucios. Como yo veía dibujos japoneses, entonces no estaba entendiendo. Para mí, yo creía que estaba viendo una cosa así, para divertirse. ¿Sabes? No pensé que iba a llegar a ese punto. Yo empecé a entrar en comunidades, en determinadas plataformas. Por ejemplo, seguía a muchos influencers del área de la reflexión y del área de opinión. Entonces siempre alguien que estaba por detrás de todo lo que es la información de Internet. Es el lado oscuro del que los padres no tienen idea que los niños, adolescentes y jóvenes viven hoy en día. Es una verdadera sociedad dentro de esas comunidades. De una cosa estoy seguro, si hoy yo no estuviera aquí, ciertamente o estaría muerto o estaría en una fundación. Porque es precisamente en el mundo virtual donde aprendemos a planear. Fue justamente en esas comunidades donde yo conocí a mucha gente. Gente que desde personas con diversas ideologías, ¿no? De las cuales defendían la violencia. Entonces comencé con un tipo de corrupción dentro de la mente. Tienes la oportunidad de hablar aquello que no puedes hablar para tus padres, que no puedes hablar para los profesores o personas a tu alrededor. Y en aquel momento todo esto te provoca. Y dentro de mí solo iba creciendo una rabia. Hasta que yo dije, eso no es normal, ya no está estudiando. Y eso comenzó a inquietarme. Entonces, alguna cosa está sucediendo con Lucas. Cuando mi mamá me dijo, Lucas, ve a tomar el sol, ella hizo que yo agarrara una silla y fuera al patio. Y me quedara ahí parado, pero mínimo 5 minutos durante todo el día. Cuando ella hizo eso, yo empecé a tener abstinencia. Yo no lograba estar lejos de las pantallas. Y si estaba sin mi celular, empezaba a entrar en pánico, en total desesperación, porque se volvió una necesidad para mí. Hasta que un día le dije, Lucas, voy a estar el sábado y quiero hacer una limpieza en tu cuarto, una limpieza. Parecía un cementerio. Y jalé la cama, moví la cama para limpiar y había un hormiguero de todos los tamaños debajo de la cama. Yo fui perdiendo totalmente mi identidad. Yo estaba intentando llenar el dolor dentro de mí. Dolor que solo existía ahí, porque yo ya no sentía más de cierta forma el dolor físico. Yo dentro de mi cuarto pudriéndome, oliendo mal. Yo no lograba sentir los olores a mi alrededor. Yo llegué al punto de pasar 30 días sin bañarme, 1 mes sin bañarme. Yo llegué al punto de pasar 3 meses sin cortarme el cabello, porque para mí nada tenía sentido. Ya no tenía motivos para vivir. El hecho de que Lucas haya crecido en los caminos de la fe y que su madre lo haya aislado del mundo no le impidió ser alcanzado por la depresión, lo que llevó a ella a tomar una decisión. Hasta que me arrodillé, hice una oración a Dios y dije, Dios, yo no acepto. Yo quería un cambio en mi hijo. Yo no sabía cómo me iría a dar sabiduría porque yo le di todo lo que él quería, no lo que él necesitaba. Y yo quería hacer lo mejor para mi hijo, pero no estaba haciéndolo. Fue cuando yo reconocí que necesitaba ir al altar y me lancé. Hice un voto. Entregué a Dios mi miedo. Entregué a Dios mi confianza. Entregué a mi hijo en las manos de Dios. Y entró alegría dentro de mí. Aquella seguridad. Luego de tanta insistencia de mi madre, después de estar sobre mí, yo fui con ella y recuerdo que así que acabó la reunión, yo me quedé solo. Y lo que más me marcó fue que un obrero debe ser un consejero. Él fue a platicar conmigo, no irónicamente. Aquel obrero comenzó a platicar conmigo sobre lo que me gustaba. Yo que me sentía excluido del mundo, por primera vez estaba siendo incluido en un lugar. Y comencé a querer ir a ese sitio. Y comencé a tener el deseo. Y poco a poco, toda aquella herida, todo aquel deseo que tenía de estar en las pantallas, fue pasando, desapareció. Pero el vicio de la pornografía continuaba. Fue cuando tomé la decisión de entregarme al Señor Jesús de hecho y de verdad.
y comencé a liberarme. Y comencé a participar de un encuentro con los adolescentes y comencé a limpiarme de todo eso. Comenzó a haber una profunda limpieza en mi mente. Y vi que mi hijo comenzó a cambiar día a día. Fue cuando tomé la mejor decisión de mi vida. Decidí que estaría dispuesto a soltar cualquier cosa para recibir el Espíritu Santo. Y entendí que era vacío. Fue cuando llegó la hoguera santa en el vado de Jaboc, la hoguera santa del cambio de espíritu. Y comencé a poner a Dios como propósito de mi vida. El día que subí al altar y entregué todo, yo dejé a Lucas que veía pornografía, a Lucas que era viciado en animes, en juegos, a Lucas tímido, a Lucas depresivo, a Lucas ansioso. Dejé toda aquella colección y dejé todo aquello, pero aún entregándome, fui detrás del Espíritu Santo. Yo no recibí el Espíritu Santo. Fue cuando hice una oración. Señor Jesús, por favor muéstrame qué está faltando que yo entregue o qué está faltando para recibir el Espíritu Santo. Fue cuando en aquel exacto momento yo recibí una notificación y era el video. Era un video del obispo Renato hablando que la idolatría no era solo tener una imagen en la pared, pero que la idolatría en verdad era amar algo más que a Dios. La idolatría no comienza en el altar de un ídolo, comienza en el corazón de la persona. Puedes incluso amar a Dios, puedes asistir a la iglesia y aún así ser controlado por algo que no es Dios. Honestamente cerré aquel video y le dije a Dios, Dios mío, no entiendo. Fue cuando miré mi celular y vi que hasta el fondo de mi celular era el personaje que más amaba, porque vi que yo idolatraba el anime y era lo que me faltaba, que era exactamente entregar mi amor por aquello. Fue cuando tomé esa decisión de abandonar y fue ahí, orando para ir a dormir, que comencé a hablar con Dios y me derramé. Yo me entregué hasta la última gota y de ahí tenía la seguridad de una cosa: o Dios bajaba a la tierra o yo subía al cielo, pero yo me iba a salir sin el Espíritu Santo, porque yo no aceptaba más aquello. Yo fui sincero con Dios, sinceramente: Señor Jesús, yo no sé vivir sin usted. Yo estoy cansado, Señor Jesús, de simplemente estar aquí. Yo quiero conocer al Señor. Yo toda mi vida busqué sentir algo, pero cuando recibí el Espíritu Santo no sentí nada. Yo simplemente tenía la seguridad. Sentí que simplemente tenía paz. En ese momento era completa, pero de una manera que nunca imaginé. El Lucas tímido que no hablaba nada, ahora habla hasta por los codos. Ya no estoy en FTU, yo me gradué, estoy en la FJU. Y hoy yo busco ayudar a otras personas. La importancia del Espíritu Santo es todo en la vida de Lucas. Fue el cambio radical. Cambió todo. Lo que realmente quiero decirle es que la amo. Yo le agradezco mucho. La verdad es que en aquel momento que usted vio mi situación, si usted no hubiera ido detrás de mí, tal vez hoy ya no estaría aquí. Usted se dejó ser usada por Dios, porque aún delante de los problemas, las adversidades, la señora dijo: heme aquí para Dios. Ay, amén. Hoje nós outros iniciamos a semana da decisão. E quando se habla de decisão, se habla de atitudes que devem ser tomadas. Como você pôde ver pelo testemunho da senhora com seu filho, ela teve que tomar uma decisão, correto? Ela teve que tomar uma decisão. Porque ella era aquela madre super protectora, porque creia que isso ia proteger al hijo, porque ela havia perdido 2 hijos, não? Um se havia muerto na delinquência, o outro se murió ahogado, e ella, pensando que super protegendo ao muchacho, isso lo iba a livrar. E mira o que aconteceu com esse muchacho. Ele entrou em um mundo tão obscuro quanto seus irmãos. Um mundo de la internet, de los videojuegos.
E muitos papás não têm ideia do que seus filhos andam fazendo por aí. Porque pensam que estão vendo coisas inocentes e cometem o erro de entregar a seus filhos um celular, entregar para seus filhos uma tableta, para que seus filhos estejam aí tranquilos. Não, deixa-lo aí para que ele esteja tranquilo, deixa-lo. E não sabe de onde liga você vai meter. Então, quando nós entendemos o que significa decisão, nós vamos entender de que são atitudes que devem ser tomadas e não podem ser postergadas. Há coisas que eu posso deixar para amanhã, mas há decisões que eu não posso deixar lá. E todo o tempo eu tenho que tomar uma decisão. Você, para estar aqui hoje, o que você teve que tomar? De levantar-se temprano, de banhar-se, de tomar o caminhão, o carro, enfim. Você tomou uma decisão. Outras pessoas não tomam essa decisão. Elas querem a bendição a domicílio e não vão receber a domicílio. Porque se eu quero uma coisa, eu tenho que lutar por essa coisa. Amém, gente? Todo o tempo tomamos decisões, todo o tempo. Sem perceber, tomamos decisões. E tratando-se de Deus, se eu não tomo determinadas decisões, eu vou retrasar a obra do Espírito Santo em minha vida. Eu retraso isso, como a senhora, ela retrasou a obra do Espírito Santo na vida de seu filho. Por quê? Porque ela queria tomar o lugar do Espírito Santo. Ela queria superproteger o filho, pensando que isso ia livrar seu filho de cair em malos passos. Então, ela retrasou a obra do Espírito Santo. Ele retrasou a obra do Espírito Santo porque ele não entendia que ele tinha que desprender-se de aquelas coisas que ele fazia. Então, se eu não vou tomando decisões, eu vou retrasando o que o Espírito Santo quer fazer. Porque pense comigo, quanto tempo você crê que Deus necessita para transformar toda a sua vida? Quanto tempo? E o apóstolo Pedro digo que para o Senhor dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Então, quanto tempo ele necessita para transformar toda a sua vida? Você pode estar com a vida errada há 30 anos, há 40 anos, há 60 anos, há 80 anos. Mas para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Por lo tanto, Deus ele pode em um dia fazer todo o que ele queira, desde que ele encontre uma pessoa que tome quê? Que tome decisões. Então, hoje nós vamos tratar sobre esse assunto. E hoje você vai ter que sair de aqui com uma decisão tomada. Você não pode sair da mesma pessoa. A Bíblia disse que Zaqueu, quando ele recebeu a visita de Jesus à sua casa, porque ele queria conhecer Jesus, a Bíblia disse que Zaqueu, posto em pé, digo ao Senhor: e aqui, Senhor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, e se em algo he defraudado alguno, se lo restituiré quadruplicado. Zaqueu era um vivo. Zaqueu era o tipo que ele que não trança, não avança. Então, ele usava a posição que ele tinha de cobrador de impostos, ele era jefe dos cobradores de impostos. Ele usava esse posto para sacar ventaja. Então, ele roubava as pessoas, ele cobrava mais do devido, ele se aproveitava da ignorância das pessoas para poder ganhar mais dinheiro, porque ele creia que quanto mais dinheiro tu viera, mais feliz ele seria.
porque ele creía que podia comprar todo com dinheiro, como muitas pessoas. Então ele era esse criminal, era um criminoso de corbata. Ele não era um criminoso que andava armado com uma pistola. Ele era um criminoso que usava a posição que ele ocupava dentro do governo. Ele se aproveitava dessa posição dentro do governo de Roma para estafar a gente, para roubar a gente, para sacar dinheiro das pessoas. Mas ele se deu conta que isso não o hacía feliz. E quando ele teve a oportunidade de conhecer Jesus, então ele se levantou. Jesus não disse isso para ele. Jesus não disse que ele tinha que dar a metade dos bens aos pobres. Jesus não disse que ele tinha que devolver quadruplicado o que ele havia roubado. Jesus não disse isso para ele. Mas ele entendia que o câmbio estava acompanhado de sacrifício, acompanhado de decisão. Toda decisão é acompanhada de sacrifícios. Amém, gente? Então, quando ele disse isso, disse aquela escritura, e Jesus lhe disse: hoje ha venido la salvação a esta casa, já que ele também é hijo de Abraão, porque el hijo del hombre ha venido a buscar e a salvar a lo que se havia perdido. Amém? Decisão. Uma decisão. Eu quero fazer uma oração por você que já quer começar tomando uma decisão. O bispo Giovanni aqui hoje tomar uma decisão de cambiar minha vida. Eu vim aqui hoje decidido a de que eu não posso continuar da mesma forma que estou. Eu vim aqui hoje decidido. Se Deus está neste lugar, então hoje minha vida cambia. Você que vindo aqui hoje para tomar decisões, para cambiar de vida, venga aqui delante do altar, cerra os olhos, venga caminhando, chegando aqui delante do altar, você cerra os olhos para buscar, para falar com Deus. Você que vindo com essa decisão, venga delante do altar. Como Zaqueo, eu quero subir a lo mais alto, que yo pueda, solo para verte, mirar hacia ti e chamar tu atenção para mim. Y llamar tu atención para mí. Necesito de ti, Señor. Necesito de ti, ó Padre. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Soy pequeño y nada más. Dame tu paz. Dame tu paz. Dejo todo para seguirte. Dejo todo para seguirte. Entra en mi casa. Entra en mi casa. Entra en mi vida. Toca en mi estructura. Sana todas las heridas. Dame de tu santidad. Quero amarte solo a ti. Quiero amarte solo a ti. Pois el Senhor es mi gran amor. Haz um milagre em mim. Haz un milagro en mí. Necesito de ti, Senhor. Necesito de ti, ó Padre. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Soy pequeño y nada más. Dame tu paz. Dame tu paz. Dejo todo para seguirte. Dejo todo para seguirte. Pídale, entra en mi casa. Entra en mi casa. Entra en mi vida.
sana todas las heridas, dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, pues el Señor es mi gran amor. Haz um milagre em mim. Haz un milagro en mí. Ó Senhor, nuestro Deus e Padre, nuestro Senhor, eu sei que tus misericórdias, Édia, se renovam a cada manhã. E essa é a razão de não sermos destruídos, consumidos. E eu sei, Senhor, que pelo Senhor todos os dias aguarda, espera pacientemente que as pessoas se volvam a ti, que se arrepentam. Não és o Senhor quem tarda em cambiar, não és o Senhor quem tarda em transformar. Somos nós outros que tardamos em decidir. Que muitas vezes se vai postergando determinadas decisões para depois. E esse depois se volve em dias, semanas, meses e hasta anos. Anos que o Senhor já hubiera querido transformar, mas o Senhor não ha podido. Mas nesta manhã, Jesus, e neste início da semana da decisão, essa pessoa quer dar um basta a esse retraso, dar um basta a essa vida que ela está vivendo. Assim como Zaqueu, que já estava cansado da vida que tinha, de defraudar, de roubar, de sacar proveito de los mais débiles, de sacar proveito da posição que ele ocupava. E ele decidiu, e naquele dia, e essa pessoa que está aqui, Senhor, quer ir a hora aqui, ante tu altar, tomar uma decisão, Jesus. Deixar atrás seu passado, deixar atrás seus erros, seus pecados, deixar atrás, meu Senhor, uma vida de aparências, uma vida que de pronto era solo de enganos. Ella decide hoje, Jesus, a ser tua vontade. Então, escute cada oração, cada súplica que neste momento existe. Abre com Deus, meu amigo, minha amiga. Abre com Ele aí a hora. Abre com Ele. E decida aí a hora. Senhor, eu decido. Decido dar um basta. Dar um basta à minha vida de pecados, de erros. Eu decido renunciar todo o que não te agrada. Eu decido someter-me à tua vontade, à tua palavra. Abre com Ele. Abre com Ele. Ó Espírito Santo, Espírito de Deus, em nome de Jesus. Vem aqui a hora, Espírito Santo, porque eu sei que mais do que queremos, o Senhor quer. O Senhor quer a salvação dessas pessoas. O Senhor quer llená-las de tu presença. O Senhor quer dar uma nova vida. O Senhor quer trazer a abundância para elas. O Senhor quer. Então, Espírito Santo, haga agora tu obra. Rompa com todos os laços, todas as ataduras que estavam sobre essas pessoas. Espírito Santo, em nome de Jesus, quita de ella todos os vícios, quita de ella todas as adicções, quita de ella toda idolatria, quita de ella, Jesus, todos os pecados. Quita-me, Senhor, remueva del alma de ella, del ser de ella, todo o que estava estorbando. Espírito Santo, haga tu vontade agora,
dentro desse homem, dentro dessa mulher, que a hora mesmo, Espírito Santo, pelo Senhor lá lava-la, Senhor, lava sua alma, lava seu interior, para que este seja a morada de tu Espírito. Abre com ele, meu amigo, e seja limpo agora, seja limpo, seja livre. Ele, Espírito Santo, ele lhe hace livre, ele sana suas heridas, ele sana sua alma. Sejam todos livres agora, e no nome do Senhor Jesus Cristo. Você que está delante do altar pode regressar. Necessito de ti, Senhor. Pode regressar a sua assento. Necesito de ti, oh Padre. Soy pequeño y nada más. Soy pequeño y nada más. Dame tu paz. Dame tu paz. Dejo todo para seguirte. Dejo todo para seguirte. Entra en mi casa. Entra en mi casa. Entra en mi vida. Toca en mi estructura. Sana todas las heridas. Dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, pues el Señor es mi gran amor. Haz un milagro. Haz un milagro en mí. Entra, pídale. Entra en mi casa. Entra en mi vida. Toca en mi estructura. Sana todas las heridas. Dame de tu santidad. Quiero amarte solo a ti, pues el Señor es mi gran amor. Haz un milagro. Haz un milagro en mí. Diga que assim seja. Amém. E graças a Deus. Podem tomar assento. Eu queria, antes de falar mais sobre esse assunto da decisão, eu queria que você viera uma história a mais, para que você entenda e você veja como Deus ele quer obrar, como ele quer transformar as pessoas rápido. Talvez você seja uma pessoa que já está há anos na igreja, na presença de Deus, e você muitas vezes se questiona: Deus meu, por quê? Por que minha vida é estancada? Por que minha vida é amarrada? Por que as coisas não se me dão? Para outros se dão e para mim não. Tudo se resume a uma palavra: decisão. Tudo se resume a isso. Deus ele deu ao ser humano esse poder, o poder de decidir. O futuro não depende de Deus. O futuro depende das decisões. O homem cosecha o que ele siembra. Minha vida é o resultado das coisas que eu estou sembrando. Minha vida é o resultado das palavras que eu hago caso, das palavras que eu pronuncio, das palavras que eu escuto. Mientras não há uma decisão verdadeira, ayer uma pessoa me mandou um pedido de socorro, não? Era uma pessoa que dizia assim: o bispo, eu não consigo deixar a pornografia. Eu quero 1 mês, 2 meses, depois eu volvo ao mesmo, e volvo ao mesmo, e volvo ao mesmo. E eu não sei o que hago, por que eu não consigo. E eu lhe digo: porque tu não tomou a decisão. Simples. Porque tu não tomaste a decisão. Tu todavia lhe gusta isso. Porque no momento que tu decidas, porque toda decisão, ela vai a exigir de mim cortes. Eu vou ter que cortar certas coisas, certos hábitos, certas pessoas,
certas costumbres, eu vou ter que cortar. Eu vou ter que eliminar de minha vida, porque eu tomei determinadas decisões. Por exemplo, se você é universitário, você está estudando, muito bem, você vai começar ahorita, a partir de agosto, o novo ciclo escolar. Como foi seu primeiro semestre, seu segundo semestre? Como foi? O bispo foi mal. Barra as notas, barra a produtividade, não é tenido grandes resultados. Agora pergunte-se por quê. Por que não lhe foi bem? Será que não são as amistades com quem você se está juntando dentro da universidade? Será que não são esses amigos que lhe influenciam e você se deixa influenciar por eles? Que ao contrário de você meter a cara nos livros, você está querendo estar de pachanga, de pinta com eles? E isso vai atrair um resultado dentro de suas notas. E se eu quero cambiar isso, então se eu terei que tomar quê? Que decisão? Cortar. Porque se eu quero melhorar, mas quero continuar sendo o mesmo, eu não vou poder. É aquele velho dito, não? Que a pessoa quer resultados diferentes haciendo as mesmas coisas. Não se vai conseguir. Como que eu vou ter resultados diferentes e eu hago as mesmas coisas? Impossível. Então, a vida depende dessas decisões, a vida com Deus. Porque se eu não tomo essas decisões, eu vou retrasando, eu vou impedindo o Espírito Santo de fazer essa obra completa em minha vida. E isso em todas as áreas de minha vida. Então, decisão vai a requerir, vai a cobrar de mim sacrifícios, renúncias. Não há como a vida de uma pessoa cambiar só porque ela entrou na igreja. Nada vai cambiar só porque entrou na igreja. A vida vai cambiar porque eu tomei decisões. Eu decidi. Eu decidi que não quero mais ser essa pessoa. Eu decidi que não quero mais continuar sendo esse tipo de marido com minha esposa. Eu decidi que não quero mais ser essa mulher que tenho sido. Eu decido que não quero seguir com esses comportamentos. Eu não quero mais. Como eu digo para esse muchacho. Se você quer deixar a pornografia, quita de tu vida todo o que lhe leva a isso. Porque a pessoa que quer e decide. Então, já que eu não tenho controle sobre o computador, eu vendo essa porqueria. Me vou quedar sem computador até que eu me libere. Se eu tenho um smartphone, e esse smartphone para mim é algo que não me deixa errar o errado, então se eu vendo esse smartphone, vou comprar aquele celular que já viu aquele que só lo hace e nada mais. Por quê? Porque eu tomei a decisão de cambiar. Mas quando eu não tomo essa decisão, então se eu vou sempre, depois lo veo. Depois lo hago. Não é que eu sou forte, eu vou conseguir. Sem o Espírito Santo, você não vai conseguir. É o Espírito Santo que nos dá a força. Mas como que eu vou receber o Espírito Santo? En el error. Ele só vendrá quando eu decido. Não vou mais hacerlo. Aí ele vem. Amém, gente? Decisão. Coloque atenção nessa história, por favor. Coloque aí para mim. Tuve 3 intentos de suicidio. Yo dije, hasta aquí está mi creencia en Dios. Dios o la religión es una manera de poder controlar a las personas en una sociedad tan caótica. Eran peleas constantes entre mi mamá y mi papá por su manera de beber. Mis hermanos pues con sus amigos y en sus fiestas y yo sola. Entonces era un tanto vacía nuestra vida. Mi mamá conoce la Universal porque nosotros teníamos un puesto de comida ahí en Tacubaya y una señora se sintió mal y le dijo que por favor la llevara a la iglesia. Entonces mi mamá tuvo que entrar a la iglesia y acompañó a la señora a la reunión. Entonces ahí fue cuando mi mamá vio algo diferente en la iglesia. Entonces comenzaba a llevarnos. Entonces fue así que comencé a participar más en las reuniones de la iglesia.
nace dentro de mí el deseo de servir, porque quería ayudar a esas personas que tenían esa intención de poder ayudar a sus familiares, pero también quería pues esa validación. Buscaba mucho la validación de las personas que me rodeaban. Entonces eso comenzó a confundir mucho mi corazón y mis intenciones. Al final comencé a creer que yo tenía pues ya el Espíritu Santo porque yo estaba bien, no me sentía triste. Cuando llego a ser obrera, no me santificaba. Claro que quería ayudar a la gente, sí, pero creía que era yo, que era a través de mí, de lo que yo sabía, de lo que yo era y de lo que yo me había pues informado todo este tiempo, ¿no? No buscaba una orientación de Dios para tratar de ayudarlas, no me preparaba para los servicios. Algo dentro de mí me decía, no eres tan fuerte, no tienes esa preparación que deberías de tener. Pero pues yo decía, no, sí, porque yo tengo las ganas de hacerlo, entonces voy a poder. Creía que con mi buena voluntad y mis ganas era suficiente. Ya no comencé a ir entre semanas, solo los domingos. Y pues obviamente muchas cosas comenzaron a llamarme la atención. Yo era adolescente, que ellos comenzaban pues a tomar, a irse de fiesta. Y yo quería eso porque yo nunca lo había conocido. Porque obviamente dentro de la iglesia pues era común, hay reglas y no tanto por la iglesia, son propias de Dios, ¿no? De cómo uno debe de vivir. Y pues yo no quería eso, yo no quería reglas, yo quería disfrutar mi vida. Me sentía juzgada, o sea, nadie me decía nada, pero yo me lo hacía a mí misma. El día que yo era para ir a entregar mi uniforme, porque yo ni siquiera quería entregarlo, mi mamá me dijo, no, así como lo tomaste, ve y entrégalo. Yo no quería, ese día me acuerdo que yo le di mi uniforme y ella lo entregó. Yo ni siquiera quise pasar a la iglesia porque sentía mucho desprecio por la iglesia. Comienzo a vivir con mi pareja de ese momento. Yo dejé de convivir con mi familia porque él no se sentía tan a gusto con mi familia. ¿Por qué? Porque eran reuniones y mi mamá nos hablaba de Dios. Entonces evité completamente a mi familia por muchísimo tiempo. Tuve 3 intentos de suicidio. Uno, pensé en aventarme de un puente. Pensé en colgarme un día en mi casa. Y en otro pensé, o más bien ya quería cortarme las venas. De eso todavía quedan ciertas cicatrices en mis manos. Y mi pareja pues me dice como de, oye, yo ya estoy cansado de que tú seas así de insegura, no es sano, ya busca terapia. Yo viajo fuera del país y veo otros estilos de vida. Comencé a padecer de ansiedad, yo ya no dormía, nada. Comencé a dormir 3 horas y ya comenzaba a llorar por todo, pues ahora ser esa mujer empoderada. Ahora lo que comienzo es empezar a correr, empezar a hacer senderismo, empezar a conectar con la naturaleza, empezar a hacer miles de cosas, ¿no? Entonces ya era como, me dormía 1 de la madrugada por estar sobrepensando, porque era tanto mi desgaste mental que ahora era, vamos a desgastarnos físicamente. En estas libretas yo anotaba por recomendaciones de la psicóloga, me decía que cuando sentía que las emociones me desbordaran, las escribiera, que me ayudaban. Es muy fuerte leerlo mucho, que sufría. Terminé mi consulta con la psicóloga y la venda de los ojos se me cayó. El rechazo que traigo conmigo es inmenso. No recuerdo la última vez que me sentí a gusto conmigo. Y hablo de plenitud. No me he dado esa chance de conocerme, de ver ese lado oscuro dentro de mí. Me he hecho muy pequeña, queriendo encajar. Me dejé ir, me perdí, me descuidé. He pasado muchas cosas muy duras. Dios, qué dolor tan grande me he hecho. Me he juzgado, me he lastimado. He sido demasiado dura conmigo. No merezco esto. Yo dije, hasta aquí está mi creencia en Dios. Yo no creo en Él. Es solamente Dios o la religión
es una manera de poder controlar a las personas en una sociedad tan caótica. Lo que menos quería era esperar algo de Dios. Solo a través de mi mamá o de mis hermanos, de sus familias. Yo decía, a veces quiero lo que ellos tienen, pero no a través del que ellos tienen. Yo veía en ellos una paz, una tranquilidad. Yo necesitaba día tras día, fin de semana tras fin de semana, hacer algo extraordinario para sentir que mi vida estaba valiendo. Ya sea una expedición, llegué a aventarme de paracaídas, a hacer algo muy loco, como irme a ver un volcán haciendo erupción. Yo no podía quedarme en silencio porque entonces todo se retumbaba en mi cabeza. Me iba bien económicamente, no me hacía falta nada, estaba saludable, tengo mucha salud. Nada me estaba llenando ya. El 5 de mayo de este año decía, estoy en mis 28 y siento una sensación como si todas las posibilidades de vida que pensé tener no fuesen el camino. Pues en una de esas tantas noches o semanas en las que me fui de fiesta, llegó un gran vacío. Fui a la casa de mi mamá y me dijo, oye, mañana hay una reunión especial, quiero que vayas. Y yo molesta le dije, ay, no sé, pues veo, porque me vas avisando apenas. Y yo ya traía un diálogo muy extenso que le quería decir. Le iba a decir que yo no quería una obrera, que yo quería a mi mamá. No era que ella no pudiese no ser una obrera. Ella servía a Dios y yo era su hija y ella sabía quién era el único que podía hacerme feliz. Llegué a la iglesia, participé del servicio, la verdad no puse mucha atención. Cuando termina la reunión, se me acerca, a mí siempre me fastidiaba que las personas de la iglesia se me acercaran. Entonces en este momento se me acercó un pastor con su esposa y creo que en su no querer convencerme, sino que ellos ya sabían que yo estaba sufriendo demasiado, fue un, Fer, ¿por qué no entregas tu vida a Dios? Y yo me acuerdo mucho que le hice una pregunta a la señora y le dije, ¿usted se arrepiente de la decisión que tomó de haber entregado su vida a Dios? Y ella me dijo, ni un solo día, Fer, ni un solo día. Y ahí fue cuando me di cuenta que por más, yo ya había probado de todo, excesos en fiesta, excesos en alcohol, excesos en salidas, ya había probado la vida súper saludable, ya había probado el viajar, el realizarme como mujer en cuestión académica, ya había logrado todo y nada me llenaba. Entonces fue cuando yo dije, me cansé, me harté de esta vida, este mundo no tiene nada que ofrecerme. Sé las decisiones que debo de tomar para comenzar este camino y así fue. Decidí darme la oportunidad de buscar de Dios. Entiendo que necesito pasar por un proceso de liberación, porque cargaba con tantísimas cosas, tantos rencores, tanto resentimiento, tanto dolor, tanta decepción que yo viví. Entonces fue cuando el 25 de junio decido bautizarme en las aguas. No esperaba ser perfecta. Dios ya solo necesitaba una decisión de mi parte. El viernes iba a haber una oración muy fuerte. Era una conclusión del punto de luz. Y iban a ir en ayuno los obreros y los pastores, el obispo. Y dije, yo voy a hacer eso. Yo me voy a preparar. Entonces cuando llego yo dije, Dios, yo no sé cómo va a ser. Yo no sé qué va a pasar, pero hoy yo no salgo de la misma manera. Y todo esto que me está atormentando se va a ir. Todos os demônios, em el nombre del Senhor Jesucristo, pelo cuerpo de ella. ¿Cómo te llamas? Fernanda. ¿Qué sientes?
E a partir de agora, su cuerpo está preparado para recibir el Espíritu Santo. Cuando me libero, tuve esa sensación de volver a ser una niña. Me sentía descargada de todo. Entonces fue cuando tomé la decisión de, pues sí, sacrificar. Cuando yo decido participar de la hoguera santa, a veces me preguntaba, ¿por qué se habla tanto del arrepentimiento, del perdonarse a uno mismo? Porque a veces uno mismo es muy duro con él y yo había sido muy dura conmigo. Me había reprochado mucho mis malas decisiones y subí al altar para entregar mi sacrificio y esta vez yo era el propio sacrificio. Dejaba toda mi voluntad, todo mi ego, dejaba todo mi pasado. Él restituyó todos estos años perdidos. Soy una persona totalmente diferente. Tuve mi encuentro con Dios y cuando lo conocí por primera vez, entendí que antes nunca lo había conocido. Había escuchado de Él, había leído de Él, pero nunca lo había conocido. Entonces, cuando tuve mi encuentro, fue como un querer que todo mundo conociera este gran tesoro que yo había encontrado, que se puede vivir plenamente feliz, sin necesidad de hacer tu vida toda extraordinaria. Mi vida es extraordinaria con cosas tan simples. Fui llena del Espíritu Santo, de esa paz. Ahora mi alma estaba salva. La producción te preparó una sorpresa. A ver. Hola, Fer. Quiero darte las gracias por esta alegría que me has dado, por este gozo tan inmenso de verte salva, de verte en la presencia de Dios, y que este camino que estás iniciando, que te lleve muy lejos, a salvar muchas almas, hija, porque yo sé a dónde el Señor te va a llevar, cómo te va a usar, y que no retrocedas, que nunca pienses volver atrás y glorificar a Dios sirviéndole. Es el mayor privilegio que podamos tener. Ahora somos o seremos una más en la familia sirviendo al Señor. Estoy sin palabras. Yo soy el resultado de su confianza en Él y sacrificio. Ella ha sido un sacrificio vivo y ahora yo soy parte de esa recompensa. Lo que yo deseaba por 28 años, lo obtuve en tan solo un mes. Dios restituyó los años perdidos y es ese Dios que creó el mundo en 6 días, reconstruyó mi vida. Graças a Deus. Amém? Em apenas um mês. Mas por quê? Por que razão? Qual foi a razão? Muchas gracias. Todo se resume a uma sola palavra. Qual palavra? Decisão. Ela durante muitos anos tomou malas decisões. E as malas decisões la levaram a sofrer o que ela sofria, mesmo sendo uma licenciada em economia, mesmo tendo uma vida profissional exitosa, mas isso não era garantia para a felicidade de ella.
Mas quando Édia tomou a decisão, só isso Deus espera. E quando eu tomo a decisão, não há demônio, não há diabo, não há brujeria, não há nada que pode impedir o Espírito Santo de vir sobre uma pessoa. Porque Édia tomou a decisão. Porque ela quis isso. Nós estamos falando sobre esse profeta, o profeta Joel, porque ele foi um profeta que vino para que a gente tomara decisões. Para que a gente entendera que tudo o que lhes estava acontecendo era em consequência de suas malas decisões. E que Deus estava aí, só esperando o momento de que eles se volvessem a Ele, de que eles se arrependessem, de que eles se entregassem a Ele, para que Ele revertera toda a situação. E esse mesmo profeta habla sobre um lugar que é chamado Vade de la Decisão. Acompanhe comigo, por favor, este passagem bíblico, estes passagens. Ele disse aqui: proclamad isto entre las nações, preparaos para a guerra, despertad a los valientes, acérquense, subam todos os soldados. Então, aqui ele está falando que isso tinha que ser proclamado sobre uma guerra. Uma guerra. Todos os dias nós estamos travando uma guerra. Mas as pessoas, infelizmente, não se preparam para essas guerras. E por isso que elas vão fracassando. Elas não entendem que nós vivimos em uma guerra contínua. É a guerra contra o diabo, é a guerra contra o pecado, contra nossas vontades. Essa guerra que todos os dias nós travamos. E ele diz que nós temos que estar preparados. Por isso que você necessita do Espírito Santo. Porque se você não tem o Espírito Santo, você não vai estar preparado. E você vai perdendo. E você se vai cansando. Porque quando uno vai fracassando, uno se cansa. Então ele nos invita a que nós nos despertemos e entendamos. Estamos em uma guerra. Aí ele disse: forjad espadas de vuestras rejas de arado e lanças de vuestras podadeiras. Diga el débil. O que o débil diga? Veja, há muitas pessoas que Édias vivem dando escusas. Vivem dando escusas. Eu não posso por isso. Eu não posso por aquele, eu não posso pelo outro, eu não hago por isso, eu não hago por aquele. A pessoa sempre vai buscando uma maneira de resignar-se, uma maneira de conformar-se, uma maneira de não decidir. Então sempre há uma excusa. Mas veja como Deus habla. Tratando-se da guerra, Deus está falando, não há escusas. Porque era um povo agrícola, era um povo do campo, mas era uma guerra. E nada vai para uma guerra sem as armas. Então, se Deus diz para eles: forjad espadas de vuestras rejas. Ou seja, que é o que tu tienes, haga de isso uma arma de guerra. Usa isso. Ou seja, ao contrário de dar uma excusa, busca uma solução. Ao contrário de estar dando largas, tome uma decisão. Amém? E isso ele estava falando para todos. Não era para alguns, era para todos. Todos tinham que fazer algo. Eu vou tomar minhas decisões. Eu quero cambiar minha vida, eu vou fazer o que tenho que fazer. Ao contrário de buscar escusas, eu vou buscar soluções. E por isso que lhe digo, diga el débil. Diga el débil. Então, o que você habla é o que você é. Se você é o tipo de pessoa que diz assim: é que eu não posso, é que eu não consigo, é que eu não tenho, é que nada me ajuda, você sempre vai ser débil. Mas veja como Deus nos ensina.
Deus não nos ensina a vitimizar-nos. Deus não nos ensina a entregar-nos a sentimentalismos. Deus nos ensina a ser fortes. Amém, gente? Todos queremos vencer. Mas para vencer, eu tenho que ser mais forte. Mais forte que meu problema, mais forte que meu adversário, mais forte que a situação que eu estou passando. Mas eu não serei mais forte com a força de meu braço. Eu serei mais forte estando lleno do Espírito Santo. Quando eu estou lleno do Espírito Santo, eu não me entrego mais a sentimentalismos. Eu não me entrego mais a culpabilidades, a meu passado. Ai, porque minha família está perfeito. Você viveu tudo isso, mas não se entregue a isso. Não deixe que seu passado ele venha escrever seu futuro. Amém, gente? Seu passado foi triste, seu passado foi doloroso, mas você tem que vencer esse passado. E o bispo, como que eu venço esse passado? Quando você decide colocar todo em el altar. Eu agarro esse passado, eu agarro isso que eu sou, eu agarro minhas fragilidades, eu agarro meus medos, eu agarro meus temores, eu agarro todo e coloco nele altar. E eu digo, não quero mais. Eu não quero mais levar comigo isso. Porque isso não me ajudou em nada. Então eu coloco todo nele altar. Por isso que Deus nos ensina, diga el débil. Então, essa tem que ser a frase que tem que estar saindo constantemente de sua boca. Quando você se enfrente a uma dificuldade, quando você se enfrente a um problema que você não sepa o que fazer, diga. Mas você dizendo dessa maneira, assim, você não vai conseguir. Você tem que ter convicções. Hasta nisso, há que ter. Há que tomar decisão. Eu decido, não vou ser mais vítimas. Não vou ser mais uma vítima. Não vou ser mais um pobrecito. Não vou mais aceitar isso. Você vê que as pessoas têm um vocabulário que todo para ela é ito. Tudo é assim, Diosito. Hasta Deus para ela não me Diosito. Que Diosito? Quem diz que ele é Diosito? Ah, o bispo pensa de uma forma carinhosa. Não, isso não é carinho, não. Porque Deus é todo poderoso. Ele é grande, amém, gente? Então eu tenho que cambiar, hasta isso eu tenho que cambiar esse tipo de vocabulário. Mi casita, mi dinerito, mi carrito, mi trabalhito. Que mais? Mi comidita. Você vê, são vícios que nós outros vemos tão bonita, tão bonita. Me negocito. Tudo isso assim. Mas para ela, já viu como a gente diz assim? Sou pobre casa. Ela mesma já está dizendo que a casa é quê? Mas porque nós outros aprendemos isso. É cultura. Ou não aprendemos? Isso é cultura, escutamos isso de los abuelos, de los papás, e lo tomamos como algo bonito. Aí quando alguém vai, por favor, sou pobre casa. Ou seja, eu já estou dizendo que minha casa é pobre. Porque eu mesmo estou falando. Cambia seu vocabulário. Cambia. Diga el débil que. Você tem que crer nisso. Eu sou. Porque se Deus é comigo. Porque Ele é comigo. Quando eu me armo dessa fé, quando eu me armo dessa valentia que Ele ensina, então eu não serei mais uma vítima de uma sociedade, eu não serei mais vítima de um passado, eu não serei mais vítima de um abusador, eu não serei mais vítima de um violador, eu não serei mais a vítima de um patrão, eu não serei mais vítima de um país, de uma situação, eu não serei mais vítima, porque eu vou forjar meu próprio destino. Sem depender de outros. Amém, gente? Mas isso começa com essa visão que o próprio Deus dijo: hagam de suas armas forjadas espadas de vuestras regas e del arado lanças
de vuestras. Ou seja, haga alguma coisa, mas não esteja mais aí lamentando. Amém? Aí ele disse: apressurar-os. Apressurar-os quê? Vê como Deus ele quer que as coisas sejam assim, rápida. Por quê? Porque ele vê que a pessoa está lenta. Lenta em tomar a decisão. Lenta em entregar-se. Lenta. Então se lhe digo, apressurar-os. Apressurar-os e venid. Nações todas de alrededor, reuni-os allí, hás descender, ó Senhor, a quienes? Despiertem-se e subam as nações ao vade de Josafá, porque allí me sentarei a juzgar todas as nações de alrededor. Ou seja, Deus, senhores, senhoras, Ele quer tomar cartas nele assunto. Ele quer tomar cartas nele assunto. Então ele diz que se vai sentar para juzgar. Ele vai sentar-se para juzgar todas as nações, todos. Que foi o que eu disse com minha vida. Isso vai ser contado. Quantas oportunidades eu tive? Que foi o que eu hice com essas oportunidades? Quantas vezes eu escutei Deus chamando-me, Deus dizendo-me: deixa esse pecado, deixa esse erro, deixa de ser idólatra, deixa de adorar imagens, deixa de andar com essa pessoa errada, deixa de viver. Quantas vezes eu escutei isso? Mas eu sempre fui derrando, fui esperando. Mas vai chegar uma hora em que Deus se vai sentar para juzgar. E quem não tomou a decisão correta, vai pagar com a alma, a vida eterna, ou a morte eterna. Se a salvação não depende de Deus, depende das decisões que eu tomo. Amém? Zaqueu tomou a decisão. Hoje eu decido. Hoje eu decido. A madre de Lucas, ela tomou a decisão. Quando ela subiu no altar, ela disse: te entrego. Te entrego comigo, te entrego meus temores, te entrego meus medos, te entrego. Ela tomou uma decisão. Que foi o que Fernanda isso? Tomou o quê? Em 30 dias. Foi a hora nessa campanha, gente. Foi a hora. Em maio desse ano. Em maio desse ano. Édia tomou a decisão. Porque ela já não podia mais viver como vivia. Decisão. Deus rusga, Deus vê isso, é isso que Ele vê. Ele não vê color, Ele não vê raça, Ele não vê idioma, Ele não vê condição socioeconômica, Ele não vê nada disso. O que Ele vê é isso, decisão. A pessoa tomou a decisão. Eu me vou entregar. Eu vou obedecer. Eu vou fazer caso. É só isso que Ele espera. Não importa quão mala esteja sua vida, não importa. Você pode estar aqui hoje e você diga: bispo, é porque você não conhece minha vida. Não necessito conhecê-la, porque eu conosco a Jesus. Eu sei em quem é creído e sei de lo que Ele é capaz de fazer. Então, não importa o problema, o tamanho do ódio em que você se há metido. Todo cambia com uma decisão. Porque Deus está aí para juzgar, Ele está aí para cambiar, mas Ele espera isso. Aí disse, meted laos que la mies está madura, venid, pisad, que el lagar já está, las tinajas reboçam, porque grande és que. Ou seja, ele está falando delas pessoas que estão aí, postergando, que a maldade está subindo, ele está dando oportunidades. Por exemplo, Noé,
Noé, durante 100 anos, ele estuvo hablando. Vai venir o dilúvio, vai venir o dilúvio. E nadie le hizo caso, porque pensavam que ele era louco. Hasta que a maldade chegou ao tope. E vindo o dilúvio, se los levou a todos. Falta de oportunidade. Falta de quê? De decisão. Falta de decisão. Ou seja, Deus está dando oportunidades. Ele está dando oportunidades. Estamos falando. Jesus vai volver. Jesus vai volver. Jesus vai volver. Jesus vai volver. Mas muita gente disse não. Todavia não. Todavia falta. Falta quê? O que falta? Porque de pronto, ele não volve para todo mundo, mas ele pode volver para você. Porque sua hora pode chegar. Ou não é verdade? Está em algum lugar escrito que você vai viver mais 20 anos? Você recebeu seu certificado de nascimento? Só tem fecha tem caducidade? Não tem. Então, se você não sabe nem o dia, a uns tem que é jovem. Não sabemos. Então, como eu não sei, eu tenho que tomar minha decisão. Eu vou fazer as coisas como devem ser. Eu vou obedecer. Eu não vou viver com um disfarce. Eu vou derrar no pecado. Porque pode que a hora chegue para mim. Eu tenho que viver todos os dias como se fosse meu último dia. Todos os dias eu tenho que viver como se fosse meu último dia. Porque se eu vivo dessa maneira, então eu vou andar correto. Se tenho que perdonar, eu perdono. Porque eu não sei se tenho mais tempo. Então se eu perdono, vou perdonar. Aunque meu coração não queira, mas eu sei que tenho que fazê-lo. Eu tenho que fazê-lo. Porque toda decisão requer sacrifício. Então eu tenho que sacrificar meu ego. Eu tenho que sacrificar meu orgulho. Eu tenho que sacrificar de pronto relações tóxicas. Eu tenho que sacrificar tradições que eu cargo comigo, mas que são erradas. Ah, mas foi minha abuelita. Ah, mas foi minha mamá. Está de acordo com a palavra? Não está, então nem modo. Decisão requer isso. A decisão requer que se corte, que se rompa vínculos com o que está errado. Porque vai chegar uma hora, como está aí escrito, que o lagar vai adienar. O lagar vai adienar. Então, eu não posso permitir isso. Eu tenho que manter-me salvo todos os dias. Amém? Aí ele disse, multitudes en el valle de la decisão, porque cerca está el dia del Senhor, aonde? Esse valle de la decisão hoje é aqui, ó. É esse altar. É esse lugar que quando eu subo nele, eu não subo aí para dar um passeio, para ver a igreja desde arriba. Quando eu subo nesses escalones, eu tenho que ter consciência, eu estou subindo em um lugar santíssimo. E como eu estou subindo a esse lugar? Eu estou aí subindo para sacrificar? Ou eu estou apenas fazendo as coisas de qualquer maneira? Então, senhoras, senhores, jovens que estão aqui, sua vida, sua história depende de você. Quando eu vi o diário se chama? O diário de Fernanda, eu não vi o diário assim escrito, eu vi ela lendo, eu me comecei a pensar que a partir da hora, esse diário de Elia
vai escrever uma nova história. Aquela história que ela contava de suas depressões, de seus vacios, de seus pensamentos de muerte, de seus intentos fadidos de llenar o vacio de ella, vão quedar para trás. E a partir de agora, Deus lhe deu a ella a pluma e o papel. Escreva uma nova história a partir de agora. Porque ella tomou a decisão. Você pode hoje tomar sua decisão. Amém, gente? E eu vou orar por você que queira. Para você que queira venir a esse vade de la decisão. Para você que queira tomar essa decisão hoje. Não postergar-la mais. Sair de aqui hoje definido. Com sua fé definida. Com sua vida definida. A partir de hoje, eu vou seguir a Jesus. A partir de hoje, eu vou obedecer a Jesus. A partir de hoje, eu lhe dou minha vida ao Senhor Jesus. A partir de hoje, eu quero minha salvação por em cima de todas as coisas. E Deus lhe dará o Espírito Santo. E junto com o Espírito Santo, Ele lhe vai dar uma vida completamente diferente. Amém? Quem quer isso? Quem quer entrar nesse vade de la decisão? Você quer? Ponga-se de pé, você que quer. He oído solo hablar de tu poder. Quanto tempo eu te sirvo sem poder te conhecer? Quanto tempo eu te sirvo sin poder te conocer. Ese Dios desconocido, de quem tanto escuto hablar. de quien tanto escucho hablar. Ele derribou muralhas. Él derribó murallas. Esse Deus abriu o mar. Ese Dios abrió el mar. E de que me sirve agora? ¿Y de qué me sirve ahora? Com mis lábios adorar. Con mis labios adorar. Se mi vida, ó Senhor, Si mi vida, oh Señor, não te glorifica. no te glorifica. Sé que o tempo não cambiou. Sé que el tiempo no cambió. La fuerza de tu poder. La fuerza de tu poder. Deus, eu sei que tu eres grande. Dios, yo sé que tú eres grande. E te vine a conhecer. Y te vine a conocer. Diga-lhe, te quero conhecer. Te quiero conocer. Transforma, ó Deus, minha vida. Transforma, oh Dios, mi vida. Haz que mis ojos vean Haz que mis ojos vean lo que não vieram nunca. lo que no vieron nunca. Não quero informação. No quiero información. Materializa-te em mim, ó Deus. Materialízate en mí, oh Dios. Quem não conhece a Deus, Quien no conoce a Dios, desiste em la batalha. desiste en la batalla. Mas quem conhece, vá adelante. Mas quien conoce va adelante. Pois Ele nunca falha. Pues Él nunca falla. Quem conhece ao Senhor, Quien conoce al Señor, seguro será sempre vencedor. seguro será siempre un vencedor. Diga-lhe, te quero conhecer. Te quiero conocer. Transforma, oh Dios, mi vida. Haz que mis ojos vean lo que no vieron nunca. Não quero informação. No quiero información. Materializa-te. Materialízate en mí, oh Dios. Quien no conoce a Dios desiste en la batalla, mas quien conoce va adelante, pues Él nunca falla. Quien conoce al Señor, Seguro será sempre. seguro será siempre un vencedor. Espírito Santo. Espírito Santo. O Senhor, tudo lo sabes, tudo lo conheces.
E eu sei, meu Senhor, que Tu estás aqui. E Tu estás aqui para transformar essas vidas. E o Senhor não está feliz em ver a situação dessa pessoa. E eu sei, Jesus, que Tu só espera uma entrega, uma decisão. Sei que para Ti, Senhor, nada é impossível. Sei que para Ti não há problema demasiado difícil. Não há um fundo de poço que Tu não puedas alcançá-lo. Eu sei, Jesus, que Tu todo lo puedes. E que todos aqueles que foram a Ti com essa decisão, meu Senhor, quando vemos as Escrituras, Zaqueu, ele foi decidido. A mulher que tinha um fluxo de sangue de 12 anos, ela foi decidida. O cego no caminho de Jericó, ele estava decidido. Meu Senhor, todos tus hechos, todas tus maravilhas foram hechas na vida de pessoas que se acercaram ao Senhor decididas. Elas não foram para um intento, elas foram com uma certeza, com uma fé. Meu Senhor, e Tu estás chamando a todas as pessoas para esse vade de decisão, porque o Senhor quer que todos venham, todos. E essa pessoa, meu Senhor, que nesta manhã, ela está agora tomando uma decisão. Ela não quer mais viver como está vivendo. Ela não quer mais continuar da maneira que está. E ela reconhece, Senhor. Ela reconhece que não estava tomando a decisão. Ela sempre estava postergando, ela sempre estava derrando para depois. Mas nessa manhã, ela foi despertada, Jesus. E ela decide, Senhor, que não sai de aqui sem Tu presença. Ela não sai de aqui sem Tu Espírito Santo. Ela não sai de aqui sem ser tocada por Ele, Senhor. Então, escute-la neste momento, em nome de Jesus. Hable com Deus agora, meu amigo, minha amiga. Aí onde você está, tome sua decisão. Tome, agora é você e Ele. O Senhor está sentado em seu trono. E Ele só espera que você se acerque a Ele. E que você decida dar-se a Ele. Você decida renunciar seu passado. Decida enterrar seu passado triste, doloroso, infeliz. Você decida que não quer mais viver vitimizando-se, que você decide que não quer mais viver debilitado, você decide que você não quer mais o pecado, que você decide hoje romper laços, cortar todo aquele que lhe separa de Deus. Hable com Ele aí agora, minha amiga e meu amigo, hable com Ele, rasga-lhe seu coração, isso, rasga o coração, diga para Ele tudo o que você sente, tudo o que você pensa. Isso é rasgar o coração, é falar com sinceridade, é falar com toda a sua alma. Isso, hable com Ele, hable com Ele, hable com Ele. Isso, hable com Ele. Oh Espírito Santo,
Vem com tu presença sobre essas pessoas. Vem, Espírito Santo, vem, porque quando a pessoa decide, então tu puedes venir com esse fogo santo, assim como acontecia no passado, quando os homens iam ao altar, e aí no altar, eles te ofereciam seus sacrifícios, o fogo venia sobre aquele sacrifício. Então, ó Deus, essa pessoa que se oferece a ti, essa pessoa que decide nesta manhã, dar-te toda a vida, toda a sua alma, ela decide, ó Deus, que não posterga mais essa decisão. Então, que esse fogo santo descenda sobre ela, em nome do Senhor Jesus Cristo. Você que decide, meu amigo, minha amiga, oferecer toda a sua vida a Ele como um sacrifício vivo, santo. Você decide que vai obedecê-lo, que vai ser a vontade dele. Então, levante suas manos hacia Ele. Isso, haz de mim, Senhor, fuego abrasador. Contigo aliança tenho a mim, Senhor. Santo Espírito, Santo Espírito, llena este lugar, llena este lugar. En ti seremos uno en tu altar. Santo Espírito, Santo Espírito, fogo abrasador, fuego abrasador. Santo Espírito, Santo Espírito, heme aqui. Santo Espírito, Santo Espírito, quero mais de ti. Quiero más de ti. Santo Espírito, Santo Espírito, heme aqui. heme aqui. Vem com tu fogo, vem com tu fogo. Ven con tu fuego. Fuego que transforma, fuego que transforma. Vem a queimar em mim. Ven a quemar en mí. Santo Espírito, Santo Espírito, fuego abrasador. fuego abrasador. Aleluia, aleluia. Santo Espírito, heme aqui. Santo Espírito, Santo Espírito, quero mais de ti. quiero más de ti. Santo Espírito, Santo Espírito, heme aqui. Chama-lo fuerte, vem com tu fuego. Vem com tu fuego. Chama-lo fuerte, vem com tu fuego. Ven con tu fuego. Fuego que transforma. Vem a queimar em mim. Ven a quemar en mí. Vem com tu fuego. Ven con tu fuego. Diga-lhe, vem com tu fuego. Ven con tu fuego. Fuego que transforma. Fuego que transforma. Vem a queimar em mim. Ven a quemar en mí. Oh Espírito Santo, vem a hora. Vem com tu fogo. Esses braços que se levantam a ti como um sacrifício vivo para o Senhor. Espírito Santo, descende a hora. Descende a hora, Espírito Santo.
Oh, meu Senhor, nós outros te clamamos, nós outros te imploramos. Perdona, Senhor, perdona tu pueblo, perdona, Jesus. Oh, meu Senhor, lava essa criatura, lava-la. E vem, Espírito Santo, habitar em Nédias. Vem, Espírito Santo, a transformá-las, a dar-lhes, ó Deus, um novo sentido, um novo vigor, um novo ânimo. Espírito Santo, venga completar tua obra em la vida dessas pessoas, porque tu, Jesus, tu las elegiste, tu las trajiste aqui, e tu não las trajiste para derrá-las em la mesma miséria, em la mesma derrota, em el mesmo dolor. Eu, Senhor, las trago aqui para transformá-las, para que elas sejam testigos vivos de que solo o Senhor é Deus. Ó Espírito Santo, então vem-me, Senhor, tem misericórdia deste povo, tem misericórdia dessas vidas, Espírito Santo, e restaura-las, restitui, Senhor. Restitui os anos que han sido perdidos, restitui os anos que han sido desperdiciados, restitui os anos que malas decisões foram tomadas, restitui, Espírito Santo, restitui a vida dessas pessoas, e haga tu glória venir sobre essas vidas, haga tu glória descender sobre essas pessoas. Aleluia, oh aleluia, aleluia, aleluia. Vem com tu fuego, Ven con tu fuego, fuego que transforma, ven a quemar em mim. Ven con tu fuego. Pida-lhe forte, vem. Ven con tu fuego, fuego que transforma, ven a quemar en mí. Receba agora o perdão. Jesus lhe perdona. Sea livre de los fantasmas de su passado. Sea livre de culpas. Sea livre de los tormentos. Sea livre, meu amigo, minha amiga, desse dolor que você sentia. Jesus agora, Ele hace nuevas todas as coisas em sua vida, porque Ele aceitou sua decisão. Ó meu Senhor, que todas essas pessoas sejam testemunhos vivos. O Senhor dijo: recebereis poder quando há de venido sobre vosotros o Espírito Santo, e me sereis testigos. Todos eles têm que ser testigos do Senhor, testemunhos vivos dessa nova história que eles começam a escrever a partir de agora, em nome de nosso Senhor Jesucristo. Los que creem, digam que assim seja, em nome de Jesus. Graças a Deus.